Bom, pessoal, a gente vai continuar, então, dando continuidade ao estudo de física, né? A gente dá início a essa sequência da cinemática, onde a gente vai trabalhar totalmente da forma mais correta possível com as grandezas, velocidade, deslocamento e aceleração, né? A gente vai abandonar aqueles casos mais simples de movimentos retilíneos, tanto uniforme como uniformemente variado, e vamos dar início agora aos movimentos em duas dimensões, né? Dentro desse rol de movimentos em duas dimensões da cinemática, a gente pode destacar os lançamentos, que é o que a gente vai começar a estudar na aula de hoje, os movimentos circulares e as composições de movimento de maneira geral, casos gerais de composição de movimento. Então, o nosso plano é que a gente se encontre em 3 momentos para a gente poder trabalhar esses movimentos. Os lançamentos, circulares e composição de movimentos. Terminando essa sequência de aulas, a gente encerra a cinemática. E a gente está pronto para entrar no segundo bloco da mecânica, que é a dinâmica, as leis de Newton, tá? Então, pelos meus cálculos, eu acredito que a gente em 2 semanas... Espera aí que tem gente entrando aqui. Eu acredito que a gente nós estejamos em 2 semanas encerrando a cinemática, tá? No máximo 3 semanas. Então, quer dizer, para o próximo simulado, e aí vai também um comentário breve sobre essa questão, para o próximo simulado você já tem mais conteúdo para estudar, né? Eu não sei se vocês chegaram a abrir o simulado. Se não abriram, a hora que abrirem, vão perceber uma coisa, diferente dos simulados que vocês costumam fazer em cursinhos. Eu e o Thiago, a gente optou por cobrar de vocês o conteúdo que está sendo trabalhado em aula, né? À medida em que a gente vai progredindo no ano, que a gente vai evoluindo no tempo, o número de conteúdos cobrados vai ficando cada vez maior. Então, por que a gente acredita que dessa forma seja importante? Porque o simulado, para a gente, ele tem uma outra utilidade, né? Além de você saber quantos pontos você fez. A gente está usando o simulado como uma ferramenta de monitoramento. Então, é importante para que você monitore o teu estudo, que você faça questões daquilo que você está estudando, né? Uma coisa que alguns alunos costumam se queixar, não todos, alguns alunos se queixam para mim. Dan, eu vou fazer simulados na escola, no cursinho, e logo no primeiro simulado já cai matéria do ano inteiro. Para os alunos menos experientes, isso é muito ruim, muito. Quando o aluno tem 2, 3 anos de cursinho, e já tem uma bagagem maior, já tem uma quantidade de coisas que ele já sabe maior, pode até ser que seja uma boa ideia. Mas para os alunos que estão começando essa jornada de vestibular, você pegar um exercício de um assunto que você não viu, torna o simulado meio sem razão de ser, né? Você vai sentar lá para falar, bom, mas eu vou ficar fazendo exercício de uma coisa que eu nem vi a aula. Isso não é isso não tem nenhum tipo de objetivo plausível nessa situação. Então, conversando com o Thiago, a gente optou por fazer dessa maneira, tá? Então, segundo simulado vem mais matéria, terceiro simulado vem mais matéria, quarta. E aí você também vai perceber que se um determinado assunto que começou a ser cobrado no segundo simulado está sendo cobrado em todo o simulado, significa que esse assunto é importante, eu preciso ficar atento a ele, tá? Beleza. Bom, então começando a nossa aula de lançamentos. Antes da gente falar dos lançamentos, a gente precisa falar do princípio que vai nortear todo o nosso estudo matemático desses movimentos, né? Aqui nós temos 2 fotos, uma foto de um carrossel, que eu coloquei aqui, e aqui um desenho à esquerda de um barquinho que vai atravessar um rio, né? Esse caso ele é muito famoso nos problemas de física, né? Qual que é a história? É um barquinho que vai atravessar o rio, né? Então o que acontece? O barquinho ele está submetido a 2 velocidades, né? A velocidade da correnteza, que é uma velocidade característica do rio, e a velocidade, que no desenho está anotada aqui como VB, né, que é um vetor VB, que é a velocidade que o motor do barco imprime nele, tá?
Para um observador aqui na margem, uma pessoa que estiver aqui na margem, ela vai enxergar esse corpo se movimentando de uma maneira resultante. Então, quer dizer, eu vou dizer, olha, o barco está submetido a dois tipos de movimento. O movimento no eixo X, dado pela correnteza, porque ele tem uma velocidade nesse eixo, e uma velocidade no eixo Y dada pelo barquinho. Então, existe um movimento resultante. Isso é um caso de composição de movimento. Aqui você tem um outro caso diferente, totalmente diferente, de um carrossel, né? Para quem já viu, para quem já andou num carrossel, sabe que o carrossel também é um caso de composição de movimentos, né? Se você pensar no cavalinho, ele está submetido a duas velocidades. Ele tem um movimento circular, que eu posso dizer que seria um movimento de translação, né? Ao redor de um eixo do carrossel. Mas, ao mesmo tempo em que ele vai descrevendo esse movimento circular, ele vai fazendo um movimento de sobe e desce, né? Então, ele faz um sobe e desce em círculos. Um sobe e desce em círculo. Esse tipo de exercício costuma oferecer um certo desafio para a gente. Por quê? Porque eu preciso pensar em duas coisas que estão acontecendo simultaneamente, tá? No entanto, para nossa sorte, o princípio de Galileu garante que eu posso analisar esses movimentos, ou melhor, que eu posso analisar um movimento resultante a partir de movimentos parciais, sendo que esses movimentos não interferem um no outro, né? Aqui eu coloquei o enunciado de uma maneira um pouco diferente. Olha só, no movimento bidimensional, podemos considerar que as equações que o descrevem nos eixos x e y evoluem de forma independente no tempo. Então, quer dizer, as equações que vão reger o movimento no eixo são totalmente independentes daquelas que vão reger o movimento no outro eixo, tá? Então, você vai ter situações em que o cara, num eixo, ele vai ter um movimento uniforme e no outro vai ter um move. Você pode ter situações em que o cara tenha move e move, mu e mu. Quer dizer, basicamente você vai ter situações, beleza? Tá? Para ilustrar isso, eu vou mostrar para vocês um vídeo, bem rapidinho, de um experimento para tentar fazer com que a gente aceite isso, né? Deixa eu descompartilhar. Bom, primeiro eu vou seguir aqui, depois eu vou no slide, no vídeo, e depois eu mostro para vocês. Acho que fica mais fácil de contextualizar a história melhor. Então, para a aula de hoje, a gente vai trabalhar com duas situações. A primeira delas é o lançamento horizontal no vácuo. Tá? Vocês vão perceber, pessoal, que a teoria desse assunto ela é relativamente pequena. Por quê? Porque muito da teoria que a gente vai desenvolver aqui, ela foi desenvolvida na aula de Mu, né, na cinemática retilínea, vamos dizer assim, e uma outra parte nos vetores. Então, essa aula, na verdade, ela é meio que uma junção de tudo que a gente viu até agora, tá? Bom, para a gente poder imaginar o movimento que a gente está pensando aqui, vamos imaginar uma cena onde um objeto foi fotografado em instantes, em intervalos de tempo sucessivos. Sei lá, tipo a cada 1 segundo, a cada 2 segundos, a cada meio segundo, não importa, tá? E aí eu vou observar uma foto de todas as posições do objeto ao longo do tempo, tá? Ele está descrevendo uma trajetória que não é circular. Essa é uma trajetória parabólica, tá? O gráfico dessa curva que vocês estão vendo aí seria um gráfico de segundo grau, tá? Vocês acham que a velocidade desse corpo durante esse percurso é constante? Sim ou não? Qual a velocidade? A velocidade, uai. Por que você perguntou qual velocidade? O que você quis dizer com essa pergunta? Vai ter a queda e vai ter a andar para Não, frente. não. É a velocidade que a gente está vendo. Lembre-se que nós
que somos um referencial no repouso? Exatamente. Por isso que eu falei, qual velocidade? Não tem, é a velocidade resultante. Porque se for uma velocidade que não seja resultante, eu vou ter que especificar, né? A velocidade do corpo. E aí? Deixa eu até trocar aqui, ó. Estou colocando setinhas que mostram a velocidade do corpo no tempo. Tá aí, ó. Vocês lembram que para você desenhar uma velocidade instantânea, você tem que desenhá-la tangente à trajetória. Então nós temos uma trajetória curvilínea aqui, certo? Que é uma parábola. Em cada ponto da trajetória eu representei o vetor velocidade. Agora eu vou fazer de novo a pergunta. Esse vetor velocidade, ele é constante no tempo? Você pode me dar vários argumentos, né? Por exemplo, o tamanho não é o mesmo. O tamanho não é o mesmo. Então o vetor já não tem módulo constante. A direção e o sentido também são diferentes, né? Uma hora ele está meio... Ó, por exemplo, você vê que no instante inicial, o vetor ele é desenhado na horizontal. Horizontal. Já no instante derradeiro, vamos dizer assim, ó, nesse instante derradeiro aqui, a gente tem o corpo, a velocidade já quase na vertical, não é mesmo? Então, a primeira coisa que a gente observa é que, no movimento que nós estamos analisando, a velocidade varia. Então, o vetor, ele varia. Varia em módulo, direção e sentido. Ok, até aqui? Vai acompanhando o meu raciocínio. Aí você fala assim, peraí. Opa! Se o vetor velocidade varia em módulo, direção e sentido, significa que existe uma aceleração. A única coisa que faz um vetor de velocidade variar é a aceleração. E aí é que começa a nossa situação. Por quê? Porque a aceleração, ela pode ser representada como um vetor apontando para baixo. É a aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Então veja que coisa interessante. O vetor velocidade, ele começa na horizontal, por isso o lançamento se chama horizontal. Mas como a aceleração está perpendicular a ele, a gente percebe que ele não só vai crescendo em tamanho, como a aceleração vai virando o vetor, como se fosse uma centrípeta, né? Justamente porque ela está perpendicular. Então, o que está fazendo esse vetor virar é a aceleração. Então, ela está alterando direção e sentido. O que está fazendo esse vetor aumentar o tamanho também é o efeito de módulo da aceleração, né? Tá? Então, você teria, ao mesmo tempo, duas coisas acontecendo. Só que aí é que vem a situação. Por quê? Porque o movimento do corpo, ele começa no eixo X. Ele começa no eixo X. E a aceleração está no eixo Y. Se a gente usar a ideia de independência dos movimentos, o que acontece num eixo não interfere no outro. A gente precisa pensar com calma no seguinte sentido. Se a aceleração está no eixo Y e a velocidade está no eixo X, como é que ela consegue fazer a velocidade crescer? É aí que entra a sacada da história. Por quê? Porque eu não vou enxergar este movimento do jeito que vocês estão vendo aqui. Eu vou enxergar esse movimento decomposto em eixos. Então, o que eu vou imaginar é um eixo vertical e um eixo horizontal. Então, aqui você tem uma vertical e aqui você tem uma horizontal. Horizontal. Quando você começa a quebrar o movimento em duas coisas, você vai perceber o seguinte. A aceleração, ela está no eixo vertical.
Então significa que se a velocidade está variando, ela está variando por conta de uma variação na vertical. Então aqui eu vou escrever, ó, a aceleração varia uma componente vertical da velocidade. Quer dizer, ele está acelerando em termos de módulo para baixo, por conta do efeito da gravidade. Tá? No eixo horizontal, gente, a situação ela é totalmente diferente. Né? Porque veja só onde eu estou querendo chegar com isso. Se eu estou dizendo que a aceleração varia uma componente vertical da velocidade, significa que na vertical nós temos move. Então, por exemplo, se eu precisar calcular o tempo de queda do objeto, eu sei. Se eu precisar calcular a altura do objeto, eu sei. Todos esses parâmetros verticais dependem exclusivamente da aceleração. Agora, se você pensar no eixo horizontal, a bolinha ela está deslocando um deslocamento aqui, ó, D. Aqui ela está deslocando D. Aqui ela desloca D. Aqui ela desloca D. E aqui ela desloca, e assim por diante. Tá? Esses intervalos de tempo, se essas fotos foram tiradas em intervalos de tempo regulares, por exemplo, a cada 1 segundo, a cada 2 segundos, a cada 3 segundos, significa que esses deslocamentos também são iguais. Por quê? Porque a aceleração não atua no eixo X. O corpo no eixo X, ele não anda acelerado, ele anda em movimento uniforme. Não possui a aceleração horizontal. Aí você fala assim, Dan, como é que você tem tanta certeza que esse cara não tem aceleração horizontal? Espera aí que eu já te explico. Horizontal. Pelo simples motivo de que, pela segunda lei de Newton, só tem força onde tem só tem aceleração onde tem força. Então, por exemplo, como é que eu justifico a aceleração vertical? Peso. A Terra puxa o corpo para baixo, por isso ele acelera. Só que, em termos horizontais, não tem ninguém puxando o corpo para o lado. O corpo está andando por inércia, na horizontal. Portanto, eu posso dizer que na horizontal, a força resultante é zero. Por isso ele não tem aceleração. Já na vertical, a força resultante no eixo Y é, na verdade, o peso do corpo. Tá? Tudo bem? Então, quer dizer, para algumas situações, eu tenho que pensar no movimento horizontal. Tá? Por exemplo, que tipo de exercício vai te obrigar a pensar no que ele está fazendo na horizontal? Geralmente, quando o exercício te pede o alcance desse corpo. Quanto que ele alcança? Né? É claro que esse alcance ele vai depender do quão alto ele foi lançado. Porque, veja, para pensar se o raciocínio não está correto. Ó. Quanto maior for essa altura, mais tempo ele demora para cair. Quanto mais tempo ele demora para cair, mais tempo ele fica viajando na horizontal. Então, o alcance do corpo ele vai depender, por exemplo, da altura que ele está. Corpos que são lançados de alturas maiores tendem a ter alcances maiores também. Tá? Ficou claro isso, gente? Uma coisa muito importante nesses tipos de situações é o seguinte. Você pode perceber que no início, vamos chamar de velocidade inicial, a velocidade inicial ela é horizontal. Ela se mantém constante. A velocidade vertical, ela vai aumentando com o tempo, tá?
Ela vai aumentando. Se eu pegar qualquer ponto dessa trajetória e quiser analisar a velocidade dele nesse ponto, por exemplo, ó, vou pegar esse ponto aqui, ó, esse ponto. Ele tem uma velocidade instantânea, certo? Se eu quiser saber qual a componente horizontal, qual a componente vertical dessa velocidade, eu vou ter que decompor o vetor. Tá? Então, à medida que ele vai se inclinando, você vai tendo que decompor o vetor. Tá? O que acontece nessa situação? Espera aí, deixa eu voltar aqui o slide, ver se vocês querem tirar print, perdão. Aí eu já passo. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer, então, para analisar uma velocidade instantânea qualquer? Né? Aí, aquilo que o Edu tinha perguntado no começo da aula, né? É aquela velocidade resultante cujo módulo varia. Né? Então, eu tenho uma componente no eixo x, certo? E uma componente no eixo y. Cada componente é dada pela projeção do vetor no eixo. Então, eu pego o meu vetor resultante e projeto no eixo x e no eixo y. Tá? Componente horizontal. Essa componente é aquela que não varia. Essa componente não varia. Tá? Então, se você precisar calcular alguma coisa usando ela, você só pode usar formulinhas de movimento uniforme. É nesse sentido que eu quero dizer. Tá? Já a velocidade vertical, ela varia. Inclusive, nós podemos dizer, sem medo de ser feliz, que Vy é igual a V0y mais 10t. Isso para a Terra, né? Isso na Terra. Na Terra. Tá? E veja, no lançamento horizontal, nós estamos trabalhando com lançamento horizontal. O V0y vale 0. A componente vertical dessa velocidade inicial, ela vale 0. E eu posso explicar por quê, gente. Veja, ó, vou voltar um pouquinho aqui. Olha aqui, ó. No início, eu só tenho velocidade horizontal, ó. A velocidade vertical, ela vai surgindo à medida que o vetor vai se inclinando. Aí vai surgindo a velocidade. Então, aqui eu posso escrever assim, ó. Aqui, ó. Aqui é 0. Portanto, Vy é igual a 10t. Isso se nós estivermos trabalhando com a queda, com o lançamento na Terra, né? Tá? Beleza? Tranquilo até aqui, gente? Outra coisa importante. Outra coisa importante. Se eu precisar obter valores desta velocidade, eu posso obtê-los a partir de ângulos, né? Geralmente, pessoal, os ângulos que eles fornecem são com a horizontal. Então, eu vou chamar esse ângulo aqui de θ, ó. Tá? Nesse caso aqui, ó, Vx é igual a V0 vezes cosseno de θ. Tá? E Vy é igual a V0 seno θ. Tá? Isso para o ângulo θ formando com a horizontal. Tá? Essa varia. Então, essas componentes que a gente está calculando, na verdade, seriam as componentes instantâneas. Tá bom? Beleza? Espera aí, gente. Alguém arrisca aí? Se a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, peraí, apareceu aqui. Peraí. 80. Apareceu 80. Boa, Carol. Então, 10 seria a gravidade. Então, ó, aqui a velocidade inicial, V0, Y, é 0. Passado 1 segundo, 10 metros por segundo, 20 metros por segundo, 30 metros por segundo, 40, 50, 60, 70, 80. Nossa, Dan, como é que você sabe? Porque no eixo Y, a gente acabou de escrever isso aqui, ó. Ó, eixo Y. Move.
Como é que é a equação horária de velocidade no eixo y? Não é igual a 10t? Por causa da aceleração? Tá? Então, quer dizer, em 10 segundos de queda, por exemplo, ele vai aumentar a velocidade dele só na vertical. Na horizontal, ele continua a mesma coisa. Tá? Tudo bem? Por isso que o Galileu falava o seguinte. Agora talvez você consiga entender o que o Galileu falava. O Galileu dizia assim, olha, se você tiver dois canhões, imagina que você tenha dois canhões do mesmo morro, tá? Você joga os dois canhões com velocidade, as balas dos canhões, tá? Com velocidades diferentes. Claro que uma bala vai mais longe que a outra, mas elas vão cair no mesmo intervalo de tempo. A bala que sai mais rápido, ela vai cair mais longe, mas ela vai demorar o mesmo tempo que a outra. Desde que elas estejam, obviamente, na mesma altura, porque elas estão sujeitas à mesma aceleração gravitacional. Quer dizer, a gravidade ela tem o mesmo efeito para todo mundo, tá? Tranquilo? Deixa eu ver o que eu tenho aqui no próximo slide. Aqui. Isso aqui já foi, né? A componente vertical da velocidade que varia com o tempo dessa forma aqui, tá? Tranquilo? E aqui a gente tem uma figura para tentar resumir tudo que a gente comentou, né? Que é a figura, na verdade, que é a figura que vocês têm na folha, tá? Nem precisa, se não quiser tirar print, não precisa, porque essa parte vocês têm. Veja, aqui você tem o movimento balístico. Então, as bolotinhas em roxinho ou azul escuro, sei lá, seria o movimento resultante. Resultante, tá? Esse movimento é feito uma parcela na horizontal, e aí você percebe a velocidade horizontal constante, e uma parcela na vertical, tá? Tranquilo? Esse movimento aqui, ó, é o movimento sob a ação da gravidade. Esse movimento é o movimento uniforme. Esse é o que você enxerga. Se você estivesse dentro... Agora, tenta imaginar uma situação diferente, né? Imagina que isso aqui é Imagina que um avião está voando e o cara joga um pacote de carga. Tá? Ele joga um pacote de carga. Aqueles aviões que passavam na época da guerra, perto das regiões isoladas, eles vão lançando mantimentos, né? Nas missões humanitárias e tal. Este movimento aqui, ó, seria um movimento observado por um observador, né, no solo. Tá? Para um observador dentro do avião, ele vai enxergar só esse movimento. Né? Se você estivesse dentro do avião e lançasse um pacote de carga, você viria a carga descendo. Porque, na verdade, tanto você como a carga têm a mesma velocidade. Tá? Então, fiquem atentos com esse tipo de questão, porque isso é prato cheio para o vestibular. Tá? Beleza? Eu vou trocar aqui a tela rapidamente para colocar o vídeo da experiência, bem rápida, uma experiência de mecânica. É mais difícil a gente enxergar, ver experiências de mecânica, né? Deixa eu descomparte. Cadê aqui? Aqui. Confirmem só para mim se vocês estão vendo o YouTube. Eu compartilhei o som aqui para que vocês consigam escutar com uma qualidade decente. Tá? Super rápido. No experimento a seguir, usaremos um dispositivo para lançamento horizontal e vertical, 2 bolinhas de ping-pong e uma banqueta. O dispositivo feito de madeira pode soltar uma bola de ping-pong em queda livre ao soltarmos o martelo de madeira. Ao mesmo tempo, pode-se lançar outra bola horizontalmente. Posicionando-se as 2 bolas e acionando o martelo, iremos lançar as 2 bolas simultaneamente. Podemos notar que elas caem praticamente juntas, ou seja, o intervalo de tempo de queda é o mesmo para ambas. Constata-se, portanto, que a força da gravidade age igualmente nas 2 bolas, ou seja, as 2 bolas caem com a mesma aceleração,
Como são soltas da mesma altura e não possuem velocidade inicial na direção vertical, as duas chegam juntas na mesa. Prontinho. Super rápido, né? Peraí, deixa eu voltar para lá. O que a gente vai fazer agora? Vamos pegar a primeira parte dos exercícios, tá? Que acho que é do 1 até o 5, para a gente começar a mexer um pouquinho com as equações de movimento, lançamento horizontal. Porque o que acontece? Se a gente entende o lançamento horizontal, o balístico é só dobrar ele. Tem alguns pormenores, mas a ideia é que a gente trabalhe um pouquinho com as contas nessa primeira levada de exercícios, do 1 ao 5, e depois a segunda parte são os exercícios relativos à parte de balística, tá? Então eu vou começar a fazer as questões. Esse primeiro exercício, ele fala da ideia que traz o princípio da independência dos movimentos, né? Vocês sabem da história, né, da matéria, história, vocês sabem que o Galileu sofreu fortes perseguições da Igreja Católica pelos seus questionamentos, né? E um dos momentos em que o Galileu foi mais pressionado pela Igreja, a ponto de ser chamado na Igreja e ter se retratado, inclusive, se retratar, né, como se ele tivesse cometido alguma coisa, foi quando ele divulga esse livro famoso, né, dele, Diálogo sobre os dois principais sistemas de mundo. Ele é uma obra, na verdade, toda ela com simbolismo, né, carregada de simbolismo, onde duas pessoas conversam, né? Uma pessoa que representaria a visão da ciência e uma outra pessoa que representaria a visão da igreja, né? E pela maneira com que as pessoas se comportam, até você vai percebendo ao longo do tempo a diferença de inteligência das pessoas, a diferença de concatenamento de ideias, você vai percebendo a crítica que ele fazia em relação à visão religiosa da natureza, né? Aí ele fala o seguinte, ó, trecho do livro. O Galileu, no seu livro Diálogo sobre os dois sistemas de mundo, apresentou a independência dos movimentos para, entre outras coisas, refutar a imobilidade da Terra. Em um dos seus exemplos, ele descreve o seguinte: imagine um canhão na posição horizontal sobre uma torre, atirando paralelamente ao horizonte. Não importa se a carga da pólvora é grande ou pequena e o projétil caia a 100 ou 500 metros. O tempo que os projéteis levam para chegar ao chão é o mesmo, né? Exatamente o que o experimento do YouTube tentou mostrar, né? Ele foi ao extremo, né, o experimento do YouTube. Por que ele foi ao extremo? Porque ele lançou um projétil com uma velocidade, e aí o projétil caiu, e o outro projétil ele só abandonou. Então ele não tinha essa velocidade, né? Então quer dizer, a gravidade ela surte o mesmo efeito para o corpo que está parado em relação ao solo do que para o corpo que está para o corpo que está em movimento em relação ao solo. Quer dizer, o que acontece no eixo X não sofre interferência do eixo Y, tá? Em relação ao texto e à independência dos movimentos, julgue os itens abaixo. Frase 1. O texto apresenta uma ideia errada, já pode parar. Até parece que o Galileu ia apresentar uma ideia errada no texto, né? Uhum. Senão, provavelmente, nós não estaríamos lendo o Galileu, nós estaríamos lendo outra coisa. Nós estaríamos lendo... Ai, ai. 2. Os tempos de lançamento das duas balas são os mesmos, quando comparado ao tempo de uma terceira bala, que é abandonada da boca do canhão e vai até a base da torre. É aquilo que a gente estava falando agora. O tempo de queda, nesse contexto, para quem lembrar da fórmula, né, ele vale raiz quadrada de 2h sobre G. Tanto para a bolinha que tem Vx, como para a bolinha que não tem. Tá? A única diferença, evidentemente, é que durante todo esse tempo,
a bolinha X, ela também se desloca na horizontal. Então, lembra quando eu comentei agora há pouco que o alcance horizontal depende da altura? Porque a altura interfere no tempo de queda. Quanto mais tempo ela ficar caindo, mais ela vai andar para a direita. Tá? 2. Os tempos de lançamento das duas balas de canhão são os mesmos. Ah, não, esse já foi, né? Ah, não, comparado com a terceira bala, é verdade. 3. O texto não apresenta uma ideia correta sobre o lançamento dos projéteis, pois quanto maior a carga, maior é o tempo que a bala de canhão permanece no ar. Falso. O movimento da bala de canhão pode ser dividido em 2 movimentos independentes, um na vertical e outro na horizontal. Ok. Verdade. Tá bom? Então, 2 e 4, alternativa B de bola. Confere, gente. Agora, eu gostaria de fazer uma consideração antes da gente seguir para frente, que é a seguinte. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos imaginar, é uma imaginação, tá? É um experimento mental. Vamos imaginar a Terra. Ok? Vamos imaginar um monte muito alto. Tá? Tipo assim, vai, um monte 10 vezes o Monte Everest. Tá? 80 quilômetros de altura. E aqui, daqui de cima, eu vou lançar um projétil. Eu vou lançar o projétil, ele vai cair. Puf. Certo? Se eu aumentar a altura, opa, eu posso chegar a lançar o projétil com uma velocidade em que ele começa a fazer isso aqui na Terra. Ó. Tá? Nossa, meu desenho está ficando cada vez mais horrível, né? Acho melhor eu parar de desenhar. Ó a Terra em forma de geóide, que o professor de geografia fala. Terra é um geóide, né? Ó, tá aí o meu geóide. Ô, gente, esse corpo aqui ele tá em órbita, não tá? Ele tá caindo? Tá. Ele tá caindo. Ele tá em queda livre. Por quê? Porque tanto esse corpo A como esse corpo B estão sob ação exclusivamente da gravidade. Mas, Dan, por que o corpo A vai para o chão e o corpo B fica rodando? Porque existe uma velocidade para que isso aconteça. Né? Quando a velocidade do corpo B é muito alta, ao mesmo tempo em que a gravidade tenta puxar ela para baixo, ela vai tão rápido que ela começa a descrever uma circunferência. Então, na verdade, a circunferência da órbita é uma queda livre. Ela é um caso de queda livre, com a diferença de que o corpo está tão rápido que ele não vai atingir o solo. É que na nossa cabeça de terráqueo, queda livre significa uma hora você vai bater no chão. Porque as quedas livres que nós observamos são quedas livres dessa natureza aqui, ó. Então, por exemplo, quando uma estação espacial vai colocar um objeto em órbita, uma missão espacial vai colocar um objeto em órbita, o que ela tem que fazer? Ela sobe até uma dada altura e nessa altura o corpo é lançado com uma velocidade. E existe um sistema de regulação de velocidade para manter essa velocidade. Por quê? Porque o que pode acontecer? Se o corpo começar a andar muito devagar, ele pode entrar na órbita e cair. Então, quando um corpo cai num planeta, é porque ele entrou na órbita com uma velocidade muito baixa. Aí a gravidade acelerou demais e ele bateu no chão. Né? Se ele começar a andar muito rápido, chega uma hora que ele vai embora. Ele pode sair pela tangente. Ele escapa do campo gravitacional. E aí vai embora. Né? Não é isso que a gente quer com um objeto em órbita. A gente quer que ele fique em órbita naquela situação. Então eu vou regular a velocidade dele em função da altitude. A gente vai aprender a fazer isso na aula de força centrípeta. Né? Qual que é a velocidade orbital de um corpo? Depende da altura dele. A gente vai perceber que quanto mais alto está o corpo, mais fácil é colocar ele em órbita. O que significa mais fácil? Ele precisa estar numa velocidade menor
para poder estar em órbita. Mas, gente, essas velocidades são altíssimas, tá? A velocidade orbital da estação espacial é altíssima para que ela se mantenha em órbita. Depois a gente calcula na aula de centrípeta, tá bom? Tudo bem, gente? Ficou claro isso? Professor, Pode falar. peraí, rapidão, eu não entendi. A velocidade do objeto B é maior que a da... Quanto objeto mais alto está o objeto, mais devagar ele precisa estar para estar em órbita. Então, por exemplo, se você lançar um objeto daqui da montanha, ó, como ele está mais baixinho, você vai ter que, para que ele faça a órbita, você vai ter que lançar ele com uma puta de uma velocidade. Uma baita de uma velocidade. Para um objeto que está aqui em cima, por exemplo, a velocidade que você tem que lançar ele é menor para fazer com que ele entre em órbita, né? Porque, por exemplo, tem aluno que pergunta assim, né? Dan, peraí. Então quer dizer que se eu quiser, eu, Danilo, eu posso pegar um objeto, jogar ele aqui com uma velocidade tão grande que ele fique em órbita assim, ó? Posso. Só que como a altura que eu tô é muito próxima da Terra, essa velocidade aqui é incompatível. Você não consegue fazer isso aqui a 3 metros de altura. Imagina um objeto passando na tua frente em órbita, a 3 metros de altura. O quão rápido esse objeto deveria estar para que ele estivesse em órbita perto do chão? É uma situação surreal. Por isso que a gente só consegue ver o objeto em órbita muito alto. Porque à medida que você vai se afastando da Terra, essa velocidade vai ficando mais factível com uma coisa que a gente consiga observar. Tá bom? Ficou claro agora? Certinho, obrigada. Beleza. É nóis. Queiroz. Segue o baile. Questão número 1. 2 rifles são disparados com os canos na horizontal, paralelos ao plano do solo, e ambos a uma mesma altura. É o caso do Galileu. O caso do Galileu. A saída dos canos, a velocidade da bala do rifle A é 3 vezes maior que a do B. Então você tem um projétil VA, que tem uma velocidade de 3V na horizontal, e tem um outro objeto, outro projétil, né, que seria VB, com uma velocidade V. Tá? A velocidade da bala do rifle A é 3 vezes maior que a do B. Porém, eles estão caindo de uma mesma altura. Então aqui uma bala vai cair uma altura H e aqui também. Aqui. Após os intervalos de tempo TA e TB, as balas atingem o solo. A, respectivamente, distâncias DA e DB da saída dos respectivos canos. Essa distância é horizontal, tá? Beleza? Então veja, primeiro, o tempo de queda A é igual ao tempo de queda B. Por quê? Porque o tempo de queda depende da raiz quadrada de 2H sobre G. Então, quer dizer, as balas estão à mesma altura do solo. Estão na mesma aceleração gravitacional. Então, o tempo de queda é o mesmo. Tá. Só que agora é que vem o problema, né? Como é que eu vou calcular o alcance? Espera aí que estão chamando aqui. Mesmo a massa dos objetos sendo diferente do tempo de queda ainda seria igual, não é necessário estar no vácuo? Sim, nós estamos no vácuo. Nós estamos no vácuo, tá? A gente está considerando sem, ó, desprezando-se a resistência do ar. Tá? E aí a gente precisa tomar cuidado para não confundir algumas questões. Veja, quando eu solto 2 corpos no vácuo, eles vão cair com o mesmo tempo de queda na mesma altura. Tá? Por que isso acontece? Porque só tem uma aceleração agindo no corpo. Ok. Quando os corpos não estão no vácuo, existe o problema da resistência do ar, não da massa. Tá? A massa ela não vai afetar de forma nenhuma. O que pode acontecer às vezes é que por causa da forma do corpo, ele seja submetido a uma aceleração gravitacional.
né? Por exemplo, se eu soltar uma bola de boliche e uma pena no ar, todo mundo sabe que a bola cai primeiro. Mas não é porque ela é mais pesada que ela cai primeiro. Ela cai primeiro porque o ar não consegue atuar nela com tanta resistência como na pena. A pena fica fazendo assim, ó. Só que o nosso conhecimento, ele fala assim, a pena está fazendo assim porque ela é leve. Não, ela não está fazendo assim porque ela é leve. Se você soltar qualquer objeto pequeno do mesma massa que a pena, ela vai cair junto com a bola. A massa não afeta. O problema, repito, é a forma, né? Quando que a gente percebe a atmosfera interferindo? Quando o objeto tem uma forma diferente, tá? Depois do intervalo, na volta, eu vou mostrar para vocês um outro vídeo sobre isso. Que na verdade era para eu ter mostrado na aula de movie, mas eu Vídeo do esqueci. vácuo? É, o próprio. O Deve ser próprio. massa. Eu já tinha que ter mostrado esse vídeo, eu deixei no Slack, mas eu não sei se todo mundo viu, depois eu mostro. Agora, gente, o alcance horizontal. Bom, para quem gosta de fórmula, a gente pode deduzir uma fórmula para alcance horizontal. O alcance horizontal a gente costuma chamar de dx, tá? Dx. Gente, na horizontal, o corpo não está em movimento uniforme? Se o corpo está em movimento uniforme, eu posso dizer que a velocidade horizontal dele é dx dividido por um tempo. Certo? Portanto, eu posso dizer que o dx é a velocidade dele vezes esse tempo. Eu vou passar o tempo multiplicando. Só que esse tempo eu já calculei, é o tempo de queda. Olha ele aqui, ó. O tempo de queda. Tá? Então, veja. Para o corpo A, qual foi o deslocamento horizontal dele? Foi a velocidade dele vezes o tempo de queda. Acabou. Para o corpo B, qual foi o deslocamento horizontal dele? Foi a velocidade vezes o tempo de queda. Então, quer dizer, embora eles tenham chegado no chão no mesmo instante, o corpo A caiu 3 vezes mais longe do que o corpo B. Ó, a distância do corpo A é 3 vezes maior do que a do corpo B. Não por causa do tempo de queda, repito. Não por causa do tempo de queda, só porque ele foi lançado com uma velocidade maior. Tá? Então a gente percebe a velocidade horizontal interferindo no alcance horizontal. Ok? Então ficamos com TA igual a TB, né? E DA, que é a distância percorrida pelo A, é 3dB. 3dB. DA igual a 3dB. Então ficou D de doido, é isso? TA igual a TB e DA igual a 3dB. Confere para mim se a resposta é essa mesmo, D de dado. Tá aí. Ok. Seguimos. Questão número 2. Uma esfera de aço de massa 200 gramas desliza sobre uma mesa plana com velocidade igual a 2 metros por segundo. Então ela veio deslizando. Quando ela passa da mesa, ela segue no movimento de lançamento horizontal. A que distância ela vai tocar o solo? Tá aí, uma oportunidade da gente fazer a conta. Bom, a distância que ela vai tocar o solo depende de duas coisas. Depende da velocidade com que ela anda na horizontal, que eu já tenho ela, e depende do tempo de queda. Né? E aí muitos alunos falam, mas Dan, por que ele deu a massa? Justamente para te confundir. Na verdade, o tempo de queda, como a gente já frisou, ele não depende da massa. Ele não depende da massa. É 2H sobre G. Então, o tempo de queda é igual a raiz quadrada de 2 vezes 1,8 sobre 10.
O tempo de queda vai dar raiz quadrada de 0,36. Vai conferindo. Então, o tempo de queda é 0,6 segundos. 6 segundos. Durante esses 0,6 segundos, eu posso dizer que a velocidade x, ela foi arrastando ele para o lado, né? Quando a gente trabalha com os probleminhas de barquinho atravessando correnteza, a gente chama essa velocidade de arrastamento. Ele está sendo arrastado para o lado e ao mesmo tempo está caindo, né? Então, ó, velocidade x igual a dx sobre o tempo de queda. Então, dx igual a v, que é 2, vezes 0,6. Então, dx dá 1,2 metros. Tá bom, gente? Para a gente ir pegando o jeito. Então, nesse momento, vale a pena a gente memorizar essas equaçõezinhas, né? Porque isso te ajuda a resolver rapidamente a questão. Tá? Por exemplo, onde que a massa vai interferir, assim, a ponto da gente calcular alguma coisa com ela? Se ele perguntasse para mim qual que é a energia cinética do corpo, né? Vamos lembrar que para a energia cinética há uma dependência da massa e da velocidade, tá? Beleza? Questão número 3. Então aqui ficou a resposta E, né? Só colocar aqui. E. Questão número 3. De novo. Duas pequenas esferas. Peraí, deixa eu fazer uma coisa aqui. Pronto. Duas pequenas esferas idênticas, 1 e 2, são lançadas do parapeito de uma janela perpendicularmente à parede, ou seja, né, elas estão paralelas ao solo, com velocidades V1 e V2, como mostra a figura. Tal que V2, o módulo de V2, é maior que V1. A esfera 1 atinge um ponto situado à distância x1. T1 segundos após abandonar o parapeito. E a esfera 2 atinge um ponto situado em x2 da parede, T2 segundos após abandonar o parapeito. Então, podem escolher a alternativa. Fiquem à vontade. Opa, sem querer, mutei aqui. É bem parecida com a da bala. Manda ver. Aqui. Ó. Se está à mesma altura, acho que é isso mesmo, significa dizer que eles têm o mesmo tempo de queda. Isso aqui não tem nem o que discutir. Acabou. Tempo de queda é o mesmo. Agora, o alcance depende da velocidade. Certo? Como a velocidade do projétil 2 é maior, então D2 é maior que D1. Faz sentido. Tá? Vou repetir o meu raciocínio. Veja. Como a altura é a mesma, o tempo de queda é o mesmo. O tempo de queda é a raiz quadrada de 2h sobre g. Ok. Ficam o mesmo tempo voando. Porém, o corpo 2 anda mais rápido para o lado. Então, ele vai se deslocar na horizontal mais do que o outro. Tá? Então, faz sentido mesmo a alternativa E. Alternativa E. Tá? E. Ok. Próxima questãozinha. Questão número 4. Ainda do alcance. Uma bola é lançada horizontalmente com velocidade V0 a partir de uma calha em que se encontra uma altura H0 do solo. A bola atinge o solo a uma distância L0. Então vamos desenhar. Você tem uma bolinha, um corpinho que vai ser lançado
com uma altura h0, com uma velocidade v0, e ela vai cair a uma distância L0. Aí a pergunta dele é a seguinte: o que aconteceria com o L0 se a altura da calha for quadruplicada? Então agora eu vou jogar o corpo de uma altura 4 vezes maior. Eu vou manter a mesma velocidade pelo visto. Ele não fala nada sobre a velocidade, né? Esse corpo vai cair. Ele vai cair um L'. Percebem a situação? Percebem que os resultados desse L eles estão em função de L0. Então, eu vou dar um tempinho para vocês pensarem nisso aí, gente. Podem ficar à vontade aí. Será, cara? Não sei. Não sei. Talvez. Mas talvez não também. Acho que talvez, né? Agora melhorou. Talvez sim. A própria. Olha, gente, a dica que eu dou quando vocês se depararem com esse tipo de questão, e vocês sabem, devem saber, que esse tipo de questão é super comum, né? Na cinemática, na eletricidade, ele pega a carga, aí ele fala assim, qual que vai ser a nova força se eu dobrar a carga? Tem uma resistência, são problemas em que ele coloca situações análogas para você comparar. Então, veja, eu vou ter que fazer dois problemas, né? O primeiro problema, por exemplo, vamos chamar de A, ele diz assim, ó, o tempo de queda é igual a raiz quadrada de 2h0 sobre G. Certo? Esse tempo de queda eu vou chamar de T. Então, raiz quadrada de 2h0 sobre G, eu vou chamar de T. Tá. O nosso alcance L0, ele vale V0 vezes T. Não é mesmo? Então, V0 seria a velocidade do corpo e T é o tempo de queda do maluco. Tá bom. Agora eu vou para a situação B. O tempo de queda desse corpo, eu vou chamar de T', ele vale raiz quadrada de 2h sobre G. Certo? Quer dizer, eu quadrupliquei a altura. Veja que o 2 ele foi mantido na fórmula. Tá? Gente, se vocês observarem essa raiz aqui, o T', ele é igual. Eu posso tirar o 4 da raiz, ó. Fica assim, 2 vezes raiz quadrada de 2h0 sobre G. Aqui. Portanto, o que eu acabei de descobrir? Que o tempo de queda na segunda situação é 2 vezes o tempo de queda da primeira. O que faz sentido, né? Por que faz sentido? Porque o tempo de queda, ele depende da raiz da altura. Então, para você dobrar o tempo de queda, você tem que multiplicar a altura por 4. Então, quando ele fala para mim assim, ó, se a altura da calha for quadruplicada, se você conhece a fórmula, se você entende a matemática da fórmula, você já pensa assim, puta, se eu quadruplicar esse número aqui, ó, o resultado da conta vai só dobrar, porque ele está na raiz do número. Então, o tempo de queda é o dobro, T' é igual a 2T, só que o corpo foi abandonado, foi lançado com a mesma velocidade, né? Então, portanto, o alcance horizontal dele é 2V0T. 2V0T, por causa do dobro do tempo de queda. Então, L' igual a 2L0. Tá? A alternativa, então, é B de bola. B de bola.
Tranquilo, moçada? Fechou? Vamos então para a última dessa parte, né? Que seria a parte dos lançamentos horizontais. Vamos lá. Perdão, não sei se vocês querem tirar print, gente. Desculpa. Questão número 5. João observa duas esferas idênticas lançadas horizontalmente por duas crianças, criança 1, criança 2, de uma mesma altura, h. Elas interceptam-se antes de tocarem o chão, conforme mostra a figura. Então, tipo assim, os caras lançaram as pedrinhas, tá? E elas bateram uma na outra antes de bater no chão. Tá? Essa pedrinha ela ia cair aqui, assim, e essa outra ia cair aqui. Tá? Mas elas bateram antes. Considerando que a resistência do ar é desprezível, sobre esse evento, aí ele vai falar. Frase 1. A criança 1 arremessou a esfera um pouco antes da 2. A criança 2 imprimiu menor velocidade do que a 1. A aceleração da esfera da criança 1 é menor que a da criança 2. Deem uma pensada aí. Ótimo, ótimo, perfeito. Então nós vamos fazer o seguinte, fazer um intervalo, tá, de 10 minutos, como de praxe, e aí na volta nós vamos fazer assim, eu vou dar só a teoria de lançamento balístico, eu não vou fazer os exercícios com vocês, tá? Para que a gente possa fazer amanhã, dar um tempinho para vocês digerirem isso tudo. Quem se sentir à vontade vai ter a oportunidade de tentar fazer os exercícios em casa antes de vir para a aula. Então, a gente faz a paradinha agora. Mais uns 40 minutos, mais ou menos, uma hora, eu devo terminar a parte de lançamento balístico. Tá bom, gente? Então, eu espero vocês daqui 10 minutinhos, ok? Já vem.